começando mais um 30 minutos e neste estamos recebendo diretamente do Paulista ele, Luiz Neto. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem, Andros. Toca Muito aqui, obrigado. cara. Valeu, cara. Muito obrigado pelo espaço para a gente conseguir debater nossa cidade, debater os caminhos e os novos ares de Paulista. Vai ser muito bom conversar com você. O prazer é todo meu. Eu também estou com outro Luiz, que é o Luiz Gonzaga aqui nos bastidores, cara brother aí, titular do site Hoje Pernambuco, que vai seguir com a gente e fazer algumas perguntas naquele estilo Lombardi e Sombra do programa do Ratinho. Não é isso aí, Luiz? Oi, som! Vamos embora, valeu, E André. é bom que o Luiz Gonzaga chega logo em junho, né? Dois Luiz aqui. Junho, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ele mesmo, Luiz ele Neto mesmo. do Paulista. E vamos embora, sem mais delongas. Luiz, eu tô vendo aqui na tua rede social que tu és empresário, né, cara? Vamos começar aí conhecendo um pouco quem é Luiz Neto, qual é a área que ele atua e por que ele tá chegando agora também aí nesse meio político, nesse mundo pantanoso e complicado que é a política, inclusive a política pernambucana. É para mudar uma realidade que, infelizmente, transforma a nossa cidade nos piores índices da região metropolitana há 20 anos. É com esse objetivo, com essa necessidade de ser filho da cidade, de conhecer os anseios de perto, de morar dentro de uma comunidade e ver a comunidade sem saúde, sem saneamento básico, sem dignidade, sem incentivo à economia criativa, e você vê tudo isso de perto e você não conseguir transformar a realidade das pessoas. Aí você entra na política para participar e para se fazer ouvido, que é uma voz que pertence a um grupo e a gente não vai ninguém vai nos calar. Vamos sempre construir isso de forma muito assertiva. Mas qual é a tua área empresarial? Hoje eu trabalho no setor de rastreamento veicular. Hoje eu tenho uma empresa de rastreamento veicular, monitoro veículos, faço toda a parte de monitoramento, de frota, toda a parte que diz de monitoramento de veículo, amparo, contra roubo, furto, colisão. É o que a gente faz diariamente, é tocar essa empresa que hoje a gente tem cerca de 50 funcionários que diuturnamente amparam os nossos associados. É uma responsabilidade, né? 150 funcionários aí. 50. 50. É. Coloquei mais 100 disso aí, Gonzaga. Só isso, só isso. Diminuindo, vamos lá. Ô, Luiz, na política, tu é novo na política, não foi nada, não fez nada até agora, não foi vereador, não teve nenhum cargo público. Eu tenho participação de militante. A política eu entendo que ela é instrumento de transformação social. Eu nunca coloco a política como um meio de vida, como a política para ter cargos, como a política para ganhar dinheiro. A política ela tem que ser instrumento de transformação social. Primeiro, eu busco construir minha vida no privado para ir para a política sem precisar botar a mão no dinheiro do povo, né? Que é o que mais se acontece hoje nas ruas, na política, e as pessoas falam nas ruas, comentam, é que o político vai lá só para botar a mão no dinheiro do povo, porque ele não consegue construir uma vida privada, né? Ele não tem lastro, ele vai para lá para enriquecer, né? Ele não consegue entender que ali é para convergir as ideias, discutir com a sociedade e saber o que é melhor para o povo de Paulista, né? Esse é o grande objetivo da política, transformar a vida das pessoas. Se a política não servir para transformar a vida das pessoas, eu não sei para que outro elemento ela sirva. Então, mas tu nunca foi vereador, né? Nunca fui vereador, nunca fui candidato a prefeito, eu sou neófito na política. Eu sou alguém que milito na política há muitos anos, trabalhei muito tempo com assessoria política, mas nunca me envolvi diretamente no processo. A partir desse pleito, sentindo a necessidade dos paulistenses, entendendo que a nossa cidade precisa de uma alternativa que não dá mais para ficar num projeto dicotômico, né, de 20 anos do poder entre Júnior Matuto e Ives Ribeiro, que alterna e que deixa a cidade numa situação muito ruim, muito triste e que não consegue propor nada para a cidade em nenhuma área, nem na saúde, nem na infraestrutura. E o que se diz mais do mesmo, né? São grupos alternantes fáceis de uma mesma moeda. Na linguagem popular, a gente diz que para ser prefeito, o cara tem que ser vereador. Para ser vereador, conselheiro tutelar. E o teu nome já está sendo colocado em Paulista como um futuro prefeiturável, né? Um pré-candidato a prefeito. Não é muito difícil lançar uma candidatura tão difícil como a prefeitura do Paulista, por exemplo, sem ter nenhuma experiência na política, nunca ter tido um cargo público?
Para entrar na política, as pessoas que fazem a política de meio de vida construíram um caminho tradicional, né? Porque é como se fosse uma escala multinível. Mas para ser prefeito é preciso ter sensibilidade e ser gestor, porque não adianta nada você ser conselheiro tutelar, ser vereador, prefeito, deputado estadual e na hora de pegar o dinheiro do povo para fazer o coletivo desviar esse dinheiro e botar no bolso. Então, para ser político profissional, eu não sou, não. Eu sou político por vocação, para achar o consenso e para construir a cidade a muitas mãos. Se é pré-requisito para a política você começar de baixo, esse pré-requisito eu não tenho. Mas se o requisito para a política for entender o que a maioria das pessoas precisam, eu vou me doar e vou fazer uma gestão de forma sensitiva, ouvindo as pessoas, trazendo para dentro dessa gestão, dessa leitura de cidade a ouvida popular. Porque eu acho que o gestor que não consegue ouvir, ele nunca vai acertar. Então não adianta você ter sido deputado, você ter sido vereador e você não consegue ser gestor. E para você ser gestor, você precisa ter uma confluência de ideias, precisa entender a cidade de forma macro, né? O que é que a gente precisa fazer na saúde? O que é que você tem para propor na saúde? O que é que você tem na cultura? O que é que você tem na infraestrutura? Para cada ponto da cidade, a gente tem um documento para apresentar para a sociedade. Então, são esses documentos de cada pasta, de cada interesse por área, que a gente quer apresentar para a sociedade de Paulista fazer um amplo debate. Nós queremos apenas dizer que nós não temos apenas duas opções. Temos uma terceira opção, que não faz parte desse meio. Alguém que veio de dentro da comunidade, mas que faz parte da comunidade. Pode não fazer parte da comunidade política, mas eu faço parte da vida ativa, política da cidade, como militante, e eu acho que o caminho e o destino que Deus vai traçar para cada um. E como tu faz a avaliação hoje da gestão de Ives Ribeiro? É uma gestão desastrosa. O prefeito Ives Ribeiro hoje não consegue manter os serviços básicos na cidade. A saúde na cidade é um caos. Para você ter ideia, o prefeito anunciou uma UPA recentemente e acabei de descobrir que a UPA não vai ser mais construída por aconselhamento do Tribunal de Contas do Estado. É um prefeito que prometeu uma maternidade e não cumpriu. É um prefeito que deixa a nossa toda malha viária descuidada, né? É um prefeito que não tem zelo pela cidade. Que eu costumo dizer, Adrius, que para você ser prefeito, você precisa ter um olhar clínico. Você precisa olhar a cidade pontuando. Pô, aqui eu estou precisando resolver o problema de recapeamento e drenagem, né? Aqui eu estou precisando resolver o problema de saúde, de atenção básica à saúde. Aqui eu preciso investir na pavimentação. E você precisa ter esse olhar gerencial para você olhar a cidade como um todo, para você enxergar a cidade com zelo, com quem tem dó da cidade, de quem tem amor pela cidade. E o prefeito não consegue ter essa empatia com o paulistense. Por quê? Ele é oriundo de Igaraçu, ele é um prefeito biônico, desses que antigamente tinha, ele fica rodando de um cidade. itinerante, né, Luiz? Itinerante, prefeito né? itinerante, né? Itinerante. Mas ele é natural de Igaraçu, é isso? Acho que ele é natural de Igaraçu. Certo. E ele chegou a apresentar um projeto na cidade, um Tu projeto... é natural de Paulista, não? Eu sou natural do Recife, mas eu nasci em Paulista desde que eu me vi por gente. Eu só me tive na maternidade da Encruzilhada, porque nem na maternidade de Paulista o cara pode nascer, né? É uma cidade sem maternidade, é, Luiz? É uma cidade sem maternidade. Hoje Então a gente não todo pode... mundo que nasce fora, né? Todo mundo que nasce fora. E, infelizmente, a gente faz muito tempo que a gente não tem um filho paulistense nessa alternância de poder aí, de mais de 20 anos do PSB. Né? Porque esse grupo político da cidade, que alterna entre Júnior Matuto e Ives Ribeiro, é um grupo que tem, por exemplo, uma figura que é secretário lá que foi o vice-prefeito de Júnior Matuto, que é o homem de confiança do prefeito Ives Ribeiro e que na outra eleição era o homem de confiança do prefeito Ives Ribeiro e secretário de várias pastas, Jorge Carreiro. E eles hoje passam pela rua, Ives Ribeiro e Júnior Matuto, e fingem que não se conhecem. Como é que eles não se conhecem? Se eles são oriundos de um mesmo projeto. Hoje há uma uma negação entre a criatura e o criador. E essa negação, o povo tem que saber que são o mesmo projeto, face da mesma moeda, e que
estancaram a cidade no desenvolvimento há 20 anos atrás. Paulista parou há 20 anos atrás. Obras pontuais, você dizer que não tem, você está sendo leviano, mas essas obras pontuais, durante 20 anos, aqueles recursos precisavam ser investidos em algum lugar. Né? São as obras obrigatórias, mas ninguém chegou para fazer uma ouvida à população e dizer o que é que você está precisando. O que é que a população está precisando nesse exato momento nessa comunidade. Não existe uma participação popular. E com isso a população não quer participar da política de forma ativa. Ô Luiz, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou aí de PSB, né? O finado governador Eduardo Campos dizia que quem escuta o povo erra menos. Ives não está escutando o povo, Luiz? Ives nunca escutou o povo. Né? Ives sempre foi um prefeito caricata, né? Aquele estilo Odorico Paraguaçu, que chega com aquele estilo Odorico Paraguaçu, que chega todo trajado com um paletó de uma cor, chapéu de outro, e uma camisa de um jeito e outra aquela coisa... Vocês lembram de Nilton Carneiro? Ele lembra, ele lembra muito a figura folclórica em Jaboatão. Pronto, ele lembra muito Nilton Carneiro. E o Matuto é outro personagem, né? É o personagem do Matuto. Né? Cada um segue um personagem. Ô Luiz, só mais uma pergunta, André. Fica à vontade, fica à vontade. Não Dido... precisa me pedir permissão. Não, claro. o Dido, o vice-prefeito, atual vice-prefeito lá de Paulista, né? Teve um problema de saúde. Hoje ele tá ligado ao grupo de Ives ou ele rompeu com Ives, como muitas pessoas dizem? Hoje Dido vive um problema pessoal, né? E ele rompeu politicamente nas redes sociais com Ives Ribeiro, fez uma carta, né, um texto, e hoje ele não acompanha nas redes sociais, pelo menos nas redes sociais, o prefeito Ives Ribeiro. Não sei se politicamente ou nos bastidores eles travam algum tipo de diálogo, alguma conversa, mas politicamente nas mídias eles estão rompidos. Matuto, ele era alinhado com o Ives, né? E hoje ele rompeu, é isso? Não? Matuto foi diretor, foi sucessor, e correligionário de Ives Ribeiro. Né? Eles fazem parte de um projeto dicotômico, um projeto que alterna no poder ele, ora Ives Ribeiro, e eles fazem essa dobradinha, né? Esse lailô, né? E a população começa a entender. 58% da população não votou em nenhum dos dois. Nenhum dos dois projetos foram aprovados pela população no último pleito. 58% da população se abstiveram ou votaram contra esses dois projetos. Ou seja, tiveram no segundo turno que escolher entre o menos ruim. Era um projeto dicotômico que ali onde quem ganhasse, ganharia o mesmo projeto. E, infelizmente, hoje a cidade vive um caos. Toda a nossa malha viária degradada. Hoje a gente vê mais de 14 postos de saúde fechados. Hoje nós temos uma cultura deficiente. Hoje não temos aparelhos históricos amparados, como Forte de Pau Amarelo. Hoje a gente tem a P01, que é um dos principais corredores viários da cidade, entrada para o litoral, onde vai ser construído aí em breve cerca de 12 mil quartos. Vamos ter o mesmo que a rede hoteleira de Carneiros e Muro Alto na antiga fábrica da Poti. E a gente não prepara a cidade para essa infraestrutura. A gente não prepara essa cidade para o desenvolvimento. A gente precisa entender que Paulista tem o seu principal veio turístico e que o gestor que entenda a cidade tem que entender que a engorda do mar é prioridade. Além de estar avançando nas casas das pessoas, nós vamos ser porta de desenvolvimento do litoral norte na área de turismo. Então a gente precisa ser muito incisivo com essa questão da engorda do mar. A gente precisa fazer um grande projeto, ir para Brasília, captar recursos e fazer isso a muitas mãos. E a sociedade clama por alguém que escute. Porque quando você vai para a urna e você coloca que a sociedade, 58% da sociedade rejeitou os dois projetos, existe alguma coisa de errado na gestão de ambos que não estão agradando a população. E assim,
É hora da gente oxigenar a política da cidade, é hora da gente oxigenar as veias, é hora da gente discutir a cidade sem ser discutindo quem rouba mais, quem rouba menos. Ser uma cidade de quem trabalha mais e quem trabalhou menos. Essa é a discussão que tem que ser feita. Essa é a discussão que tem que ser feita entre gestores honestos e corretos. Mas essa discussão de quem roubou mais, de quem roubou menos, essa é uma discussão que eu não quero participar. Eu quero poder dormir de cabeça tranquila. É o tipo da coisa. Tem coisa que eu não sei como é que acontece. Eu não sei como é que um prefeito consegue dormir cheio de barreiras na cidade, sem proteção, a casa do povo enchendo de água, as pessoas sem terem um amparo e o prefeito consegue dormir. E a água caindo no centro, entrando na água do camarada. E você sabe o que é a dificuldade da água estar entrando na sua porta. E tá lá você olhando para a barreira e vendo a barreira para cair. E a gente fica nessa. Dois personagens, um falando frases de efeito, não bote o pote na cabeça se você não aguenta com o peso do pote, outro vai lá e inaugura uma maquete com um jornal na mão, e a população fica entre o cara que solta a frase de efeito e o cara que inaugura a maquete e um projeto de cidade ninguém apresenta. Gonzaga, como é que a gente vai conversar com esse cara? O cara, além de mostrar que conhece muito bem Paulista, ele é o cara que ele vai mandando a resposta, a gente não precisa nem fazer mais perguntas, Gonzaga. É 30 minutos até o Ei, Gonzaga, Ele tá correndo, né, vai Luiz? perguntar a Luiz Neto depois de uma Pode resposta perguntar como por essa. tema, viu? Pode perguntar por tema. Mas, Olha, Luiz, deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma... Eu gosto muito de saber a opinião de avaliação do cara que se coloca como um possível pré-candidato, ou se coloca como um Me pré-candidato coloca. em Paulista. Então eu tenho que saber a tua opinião. Já ouvi tua opinião em relação à gestão do Ives Ribeiro, e eu gosto de saber da tua opinião, né, da tua visão, se é a mesma ou não, da época que o Matuto era prefeito lá da cidade. Tem alguma diferença de Júnior Matuto Do ponto de vista enquanto de gestão, prefeito, enquanto ponto de vista de gestão, enquanto prefeito, ou não? Infinitamente a gestão de Matuto foi melhor do que a de Ives Ribeiro, né? A gestão de Matuto ela era mais ordenada, ela tinha uma conexão melhor com o governo do estado, à época o PSB com Paulo Câmara e uma época também com Eduardo, Matuto conseguiu trazer investimentos importantes para a cidade, acerca, por exemplo, da PE01 no Janga, a construção do mercado de Paratibe, ou seja, uma série de obras infraestruturais, Júnior Matuto conseguiu trazer para a cidade, que obviamente nenhum gestor consegue em 8 anos transformar a cidade como um todo. O que transforma Júnior Matuto num gestor deficiente são os escândalos que surgiram, né, na gestão dele ao longo de toda a gestão. Afastamento, sai, não sai, e assim, alguns pontos da cidade que ele deixou a desejar e saúde, na época muito deficiente, não era como está hoje, né? Hoje a gente está vivendo cenário... Hoje está muito pior. Hoje a gente está vivendo cenário de terra arrasada, mas não dá para separar Matuto de Ives Ribeiro. Eles são do mesmo grupo político, eles são faces da mesma moeda. Eles Batman e Robin. batem e roubam. O que é mais ou menos isso. É verdade. Isso, Inclusive, né, isso. Luiz, na gestão passada do Júnior Matuto, deu um BO danado, linguajar popular, né? Um BO danado aí com o Júnior Matuto, não foi? Algumas operações lá da Polícia Federal. Depois alguém aí, pega um copo, por favor, aí, uma xícara nossa. Vou pegar. Para Deixa colocar um comigo. pouco de água aqui para o Luiz Neto, né? Luiz, fala aí Pode sobre... botar nessa do café mesmo. Do café. Pode botar nessa do Pode café botar mesmo, aí. fica água Não tem frescura não, né, Luiz? Água aromatizada. Água Eu acabei aromatizada. deixando a marca aí, apareceu, Gonzaga. Não, zero. O cara Não, água Nosso da patrocinador não- Gonzaga Corporations, essa água aí. é Gonzaga Corporation. Luiz, depois que tu der esse golão aí na água, deixa eu te perguntar uma coisa. Que BO foi aquele lá com o Júnior Matuto, de operação da Polícia Federal? Me lembro que na época da eleição o pessoal de Ives bateu muito nesse mote aí. Como é que tá a situação dele? Tu sabe alguma coisa a respeito? O Gonzaga, ele veio para te colocar contra a parede, né? Já percebeu, É, né? ele Não, a gente fala o que o povo quer escutar. Porque, assim, Andros Nos e Luiz... bastidores a conversa seria tranquila, né? Foi um não, acordo, mas Andros, Gonzaga outra coisa, já foi. eu vou falar, né, porque a gente tem que falar, mas assim, o Ives, ele tá se tentando aí se viabilizar com alguma imagem do presidente Lula, né? Sim. E a gente sabe que, historicamente, paulista, o presidente nunca apitou, né, nunca indicou o candidato que ganhou a eleição.
Então a gente vai direto ao ponto mesmo, que o povo quer escutar isso, não é conversa fiada não é isso, Sem Luiz? dúvida, sem dúvida. É verdade, meu irmão. Recapitulando sua pergunta, as Do operações, BO, o BO. as operações tiveram lá. Na verdade é o seguinte, eu acho que tiveram duas operações, a Chorume e a Locatário. A Locatário Chorume, velho. é Chorume, obrigado. Chorume do lixo. Do lixo. Nossa senhora. Na verdade é o seguinte, o governo Ives Ribeiro fez um contrato e Júnior Matuto teria que dar continuidade àquele contrato, já que eles são separados, já que eles são oposição. Nossa senhora. Júnior Matuto teria que dar continuidade ao contrato do lixo e parece que ele não conseguiu cumprir ou dar continuidade nesse processo aí, quem sabe são os inquéritos, são as investigações. E parece que eles terminaram rompendo a partir dessa briga aí. Né? Entendi. Anderson. Mais alguma, Gonzaga? Não, pode Falando tocar do aí. Lula, você falou do Lula aí com o Ives, né? O Ives, ele passa essa imagem pra gente, essa alusão, que ele tá bem próximo do presidente Lula. Isso é real, Luiz? E se for, de fato, verdade, e é bom para a cidade essa aproximação com o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva? A aproximação com Lula sempre é importante para a cidade, né? Porque ele é presidente desse Sim. país. A gente precisa fazer articulação. Mas eu falo no sentido dessa corda. Eu sei que ele tá próximo, assim, são esquerda, né? Ele defende a mesma ideologia, mas fala nesse quesito de polarização, né, na cidade. Toda essa polêmica que envolveu as últimas eleições, entendeu? Nessa coisa ampla Da política Isso, macro, isso, né? Isso. É interessante o alinhamento com o governo do estado, também do governo federal, como é também o alinhamento com o governo do estado, né? A gente precisa de um gestor que consiga captar recursos, porque os nossos problemas são muito grandes. Não dá para a gente, com o cofre do município, fazer um investimento como o da Orla, por exemplo, que eu sugeri, né? Porque é um investimento da ordem de mais de 300 milhões. Estava conversando com o Roberto Rocha, que é o engenheiro que fez a obra de engorda da Praia de Jaboatão, e só de projeto a gente precisa de 2,5 milhões para fazer o projeto. E a prefeitura não se propõe a fazer esse projeto para captar esse recurso. Então a gente vê que a gente vai ter uma grande boom da rede hoteleira aí e ninguém está se preparando. Mas lá na frente isso vai dar problema. E o problema vai ser ainda maior, porque vai ser um problema que vai ser agravado. Hoje a gente não consegue atender a população da cidade, 318 mil habitantes. Como é que a gente vai receber mais 12 mil turistas se a gente não consegue comportar e dar um leito de hospital? Porque turista também fica doente. Né? Ele pode Claro. ele pode até não ir para participar da rede de ensino, mas você precisa fazer com que esse turista volte, você precisa ter uma malha viária adequada para esse turista trafegar na cidade, você precisa amparar os pontos turísticos da cidade, equipar, tratar com zelo, falar da história desses pontos turísticos, e para isso precisa buscar recursos. Não tem como fazer diferente. Fala, Gonzaga. Luiz, na última eleição agora para governo do estado, o Ives ficou com quem? Qual foi o palanque dele lá? O prefeito Visbeira apoiou Marília Reis, né? O palanque dele foi um palanque com a ex-candidata Marília Reis ao governo do estado. E esse palanque não foi vitorioso. A cidade entendeu que a governadora Raquel Lira ganhou lá a eleição nos turnos. E a gente teve um projeto vitorioso na cidade. É o que... Já você estava bem próximo a Raquel Lira, né? Você coordenou, estava à frente da campanha dela no Paulista. Como está hoje você com Raquel, agora governadora? Está próximo? Raquel Lira apoiaria Luiz Neto, prefeito no Paulista? Essa pergunta a gente tem que fazer à governadora. Quem é a governadora? Raquel, responde aí a gente. Mas Raquel, vem aqui responder isso pra gente. na verdade é o seguinte, a gente foi apenas um soldado de um projeto que elegeu a governadora na cidade, que foi capitaneado por várias outras lideranças gigantescas na cidade, exemplo de Ramos, que foi candidato na última eleição e saiu expressivamente das urnas com mais de 30 mil votos, foi a terceira via da cidade, né? Eleição municipal. Foi quem a gente apoiou na eleição para deputado e também apoiamos na eleição passada para prefeito. E a exemplo de Guga Cabral, a exemplo de Zé Ronaldo, a exemplo de Felipe do Veneza, a exemplo de Itamar das Montanhas, Rômulo, Beto. Ou seja, foi um palanque muito amplo que elegeu a governadora na cidade, né? Não seria leviano você tirar
ou chamar essa responsabilidade para cima de você. Mas nós andamos a cidade e acreditamos no projeto da governadora desde muito cedo, né? Nós não esperamos o projeto embicar para cima para chegar junto. Nós fazemos política porque acreditamos. E eu sempre fui fã da governadora Raquel Lira, desde o tempo que ela era prefeita de Caruaru e desde o tempo das posições dela como deputada. Sempre tive do mesmo lado. Ela já andou, rapidinho, ela já andou visitando lá Paulista? A governadora ainda não teve. Ele fez a minha pergunta. Rapaz, deixa eu me lembrar aqui. Eu ia Não, perguntar isso a agora. governadora não teve em Paulista ainda, não. Não, teve sim. Me engano, teve agora na visita do presidente Lula. Foi a inauguração do Instituto Federal de... Ou seja, Raquel só foi em Paulista porque Lula estava lá. E é isso, Raquel. Continua, vai. Mas Lula pode continuar lá, né? Só mudar o Lula. Aí tem o L, né? Na campanha, o político ele tá sempre aberto, né? Ele tem um fácil acesso. Hoje, se Luiz Neto ligar para Raquel Lira, ela atende? Não pode. Tá um pouco demais. Atende não? Atende, Luiz? Eu acho que é dele. Eu nunca tentei, não. Eu tenho o número, mas nunca tentei, não. Eu acho que a governadora tá atendendo aí, o pessoal. Não acha não? Mas não deveria atender, Gonzaga? Eu acho que deveria. Mas eu acho que ela tem. Mas a demanda é grande, né? Vamos tentar? Vou passar vergonha ao vivo, não, né? Nem passava, não. Então, quando então o Luiz Neto vai conversar com a governadora sobre essa ideia da prefeitura do Paulista? Quando for Já chamar... se for ligar, ela não atende. Na verdade, nenhum projeto ele é construído de forma unitária, né? Sim. Ele é construído de forma de bloco, né? Muita gente, né? Então, no momento certo, no momento de dialogar e de reunir as lideranças da cidade que apoiaram ela, pode ter certeza que nós vamos seguir a determinação desse projeto, que é um projeto que tenho certeza que vai ser vitorioso no Estado. Estamos há 6 meses aí no governo do Estado e já houve muitos avanços, né, do ponto de vista estrutural. Por exemplo, o corredor do Agreste, do Hospital do Agreste de Saúde, que há 16 anos, né, da gestão do PSB em Pernambuco... Estava abandonado e a governadora por iniciativa. É isso que eu falo. O gestor ele precisa ter iniciativa, ter uma leitura de mundo, de sensibilidade. O que é prioridade para o povo? Né? É botar o que tem para funcionar, colocar os postos de saúde que tem para funcionar ou inaugurar obras... Então, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Já está chegando aí perto do fim, não é, Gonzaga? Isso. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu falei no decorrer desse programa, você é um cara que fala muito bem, por sinal, é jornalista, né, de formação, então natural. Eu sou jornalista de formação, mas não falo. Você fala muito bem. Então não é natural, não é tão natural assim. Você fala muito bem, você fala muito bem. Mas, enfim, você já colocou aí muitas propostas, né? Deixou claro, eu acredito que deixou bem claro, não é isso, Gonzaga? Isso, muito claro. Deixou bem claro as suas ideias. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Hoje, Luiz Neto, prefeito do Paulista, o que ele faria para mudar essa realidade da gestão Ives, que você tanto criticou aqui, e como você seria diferente de Matuto e de Ives? Um Luiz Neto assim fiz uma obra que vai ficar na história e eu sou o prefeito dessa cidade. E de fato as pessoas vão mudar. Porque o cara quando se coloca como opositor, né? Ele é um opositor, oposição, ela não costuma muito ver nada de positivo naquela gestão. Eu já reconheci aqui feitos positivos. E você já conheceu aqui vários feitos positivos, eu ia falar isso agora, entendeu? Então, você está isento disso. Mas, uma vez prefeito, Luiz Neto, que nunca sentou naquela cadeira, qual seria a diferença? Estancar a sangria. Primeiro, não dá para fazer investimento se o investimento está saindo para o lugar errado. E depois, um grande choque de gestão. Fazer que as secretarias funcionem. Fazer com que as secretarias, de fato, sejam úteis nas vidas das pessoas. A Secretaria de Saúde ir lá para o posto de saúde e ver se está na fila o usuário e como construir uma rede básica, mesmo que seja fora do público, mesmo que em parceria com o privado, mas que a gente dê atenção básica à saúde do nosso munícipe, do paulistense. A primeira coisa que eu faria era cuidar das pessoas. Eu iria
fazer um grande mutirão para a gente resolver esse caos da saúde. E a partir daí a gente ia fazer uma grande reforma estrutural. Vamos fazer uma grande reforma estrutural na cidade com um grande choque de gestão. É pegar o buraco e fazer uma operação tapa-buraco 365 dias do ano. Porque na chuva você recapeia os lugares que não têm condições de fazer no inverno. E no inverno você recapeia o lugar que você não tem condições de fazer no verão. Então, choque de gestão é a ação de fazer. Tem um ditado que eu gosto muito. Melhor do que o bem feito é o feito. Então, quando o gestor se propõe a acertar e fazer obras estruturais, mesmo que elas não fiquem adequadas do ponto de vista social, mas ela possa contribuir de alguma forma para a sociedade, ele fez um feito. Né? A gente tem, por exemplo, lá o estádio Ademir Cunha, que foi um estádio que foi construído nas gestões passadas do ex-prefeito Ademir Cunha. Esse estádio está lá, parado. Ele fez um feito para o esporte, para o desporto da cidade. Está lá, um elefante branco na cidade. Abandonado, né? Porque a gestão não dá uso, né? Não consegue construir atrativos para aquele equipamento. Como também não consegue construir atrativos para o Forte Pau Amarelo, como também não consegue construir atrativos para o Pontal de Maria Farinha, nem para as ruínas de Maranguape, não consegue construir atrativos para um monte de ponto da cidade. Onde a prefeitura acerta, às vezes, nessa construção, é na Orla e no Parque das Paineiras. É isso, Luiz. A gente aí só tem 2 minutos. O meu bastidor ali já tá falando sobre isso. Para encerrar, rapidinho, são 2 minutos apenas. Qual a nota que você daria para a gestão de Ives Ribeiro de 0 a 10? A gente gosta desse negócio de nota aqui. A nota é outra. Pra gente encerrar. Vamos fazer o seguinte. Rapidinho, 0 a 10, Luiz. Para eu não ser injusto, né? O prefeito Ives Ribeiro, ele foi reprovado. Ele está com nota 5. Eu não vou passar ele de ano, não. Não vou dar. Tá reprovado. Tá reprovado. Nota vermelha, como dizia. Nota vermelha no boletim. Vermelha. Porque eu não poderia dar 0, porque 0 é muito leviano, né? Ele ainda coloca o pessoal para trabalhar da família dele. É isso aí, pessoal. Valeu. Vai fazer. Tem alguma. Não, por mim tudo beleza. É isso aí, Luiz. Estamos finalizando. O pessoal do Paulista, o pessoal que assiste a gente aqui também no Jaboatão e em outras cidades aí, o blog do Andros e o Hoje Pernambuco, graças a Deus, vem aí de um número de acesso muito significativo. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Luiz, muito prazer, cara. Foi um prazer imenso conversar com você. Esse programa foi ótimo, perfeito, por conta da sua presença aqui. Obrigado, meu irmão. Aí, eu queria agradecer o espaço a Luiz Gonzaga, parceiro, a Andros. Pessoas que têm entendido que debater é fundamental do ato democrático, né? Posso não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. E nós vamos falar em nome do povo de Paulista, falar em nome de nossa gente, não vamos nos calar. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Simbora!